Gostaria de agradecer o convite, da Escola do Legislativo, aqui representada pelo doutor Antônio Carlos Torres. Também saudar as autoridades que estavam presentes na abertura da sessão e também apresentar as linhas gerais da minha comunicação. Ontem à noite eu estava recapitulando alguns dos nossos livros do Núcleo de Estudos Paranaenses da Universidade Federal do Paraná. E aí está vendo também que nós já temos quase 10 livros tratando sobre a sociologia política, sobre a sociologia histórica de Curitiba, do Paraná, do sul do Brasil e do Brasil, dentro das nossas linhas de investigação e de pesquisa. Também lembrando que um dos nossos primeiros livros sempre houve a grande ênfase na própria dinâmica, formação do legislativo, do poder legislativo. Aí nós tivemos esse livro, que é de 1999, que fizemos junto com a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Tem como título Análise dos Parlamentares Paranaenses na Entrada do Século XXI. É uma obra que investiga a atuação dos membros do Poder Legislativo do Paraná no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Curitiba, numa época em que ainda não havia internet, ainda não havia toda esta cultura que evoluiu ao longo desses últimos 20 anos, que é a cultura da transparência, que hoje se viabilizou através dos portais institucionais da transparência. E é também uma linha que sempre pesquisa o quem é quem, as biografias, as trajetórias. Afinal, quais são os nomes que compõem o poder legislativo? Termos de abordagens qualitativas. Como alguém chega até o legislativo? Quais são as votações? Como que nós temos as biografias, e esse conceito das biografias coletivas também é conhecido como prosopografia. Também as análises das políticas públicas. Este livro, no começo, ele foi feito junto com movimentos sociais. Havia um movimento pioneiro na redemocratização, que era o movimento pela ética na política. Juntava diferentes militantes do movimento social, pessoas interessadas, a Igreja Católica, as outras igrejas, a universidade, pela primeira vez fiscalizar as instituições do Legislativo, aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, que eram instituições que vinham ainda da ditadura militar, com grande opacidade. Eram instituições ainda na década de 80, 1980, com a redemocratização, e 1990, ainda muito fechadas, muito atrasadas, instituições com uma cultura pré-moderna, baseada ainda na patronagem, baseada na dominação pessoal e com formas de controle pelas lideranças daquelas décadas, com uma visão de mundo muito arcaica, muito atrasada. Tanto que membros do movimento pela ética na política chegaram até a ser agredidos aqui por antigos vereadores. Está aqui no livro, quem tiver interesse em resgatar essa memória, porque não era da cultura política a fiscalização pela sociedade civil. E dados básicos sobre assiduidade, quais eram os vereadores que compareciam nas sessões, que tipo de agenda política era discutida e votada. Na Assembleia Legislativa do Paraná, também um ambiente completamente pré-moderno. Você não tinha nem painel eletrônico.
Era o controle pela presidência com práticas fisiológicas, com práticas de patronagem, de clientelismo, que vão se arrastar por muitas décadas. Então, quer dizer, o papel da Universidade Federal do Paraná, do Núcleo de Estudos Paranaenses, foi um papel pioneiro, junto com outros estudiosos, de, pela primeira vez na história política do Estado de Curitiba, propor uma fiscalização epistemológica, pesquisas, investigações sobre os parlamentares, sobre a cultura institucional, sobre o quem é quem, sobre como funcionava o legislativo. Isso aí foi um dado que foi bastante original e que abriu todo um leque de agendas de pesquisa em nível da graduação, nível de mestrado, de doutorado, que vai formando um importante acervo. Então, é aquela questão, estudar, sim, o legislativo por dentro, não apenas teoria sociológica, teoria da ciência política, são muito importantes, mas entrar detalhadamente, de maneira empírica, nos estudos sobre o poder legislativo. Então, aqui é uma das primeiras contribuições críticas nessa obra, Análise dos Parlamentares Paranaenses na entrada do século XXI. Tem na Biblioteca Pública, né, aqui também, eventualmente, na Câmara, ou se tiver, ainda temos alguns poucos sobreviventes. Depois eu apontaria também esta obra, que hoje é esgotadíssima, O Silêncio dos Vencedores, Genealogia, Classe Dominante, Estado no Paraná. Ela é baseada no meu trabalho de doutorado em Ciências Sociais, na área de Sociologia, da Unicamp, no final dos anos 90. Nosso objetivo era entender a política, a sociedade e os grupos superiores aqui na região, tanto Curitiba como no Paraná. E nós fizemos um estudo que investiga esta classe histórica, que é uma classe dominante tradicional, que vem desde as origens da vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, vem também do litoral, Vila Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, vem das primeiras sesmarias, vem da própria origem da Câmara Municipal de Curitiba, que afinal a Câmara, ela foi institucionalizada, oficializada, este espaço que nós todos estamos agora, neste auditório, no ventre carinhoso desta Câmara Municipal, desde o ano de 1693. E aí também dados importantes, não é? Nossa Senhora da Luz, que é a matriz da paróquia da Igreja Católica, como um culto ligado ao Império Português, à Ordem de Cristo, às correntes do bandeirantismo do Brasil meridional, que era um culto de resistência contra o Império Espanhol. Aqui você pode entrar também nessa história da Igreja Católica, que tem uma importância, afinal, na paróquia, na organização desta comunidade. E a Câmara, criada em 1693, de acordo com as ordenações do reino, já eram as ordenações filipinas, com a estrutura do legislativo local, os vereadores, a primeira instância do judiciário naquela época, pré-Montesquieu, ainda não havia aplicação das teorias de Montesquieu, a separação dos poderes, no livro Espírito das Leis. Então o judiciário ele estava ligado à Câmara, juiz ordinário, também nas sucessões, inventários, sempre um momento de muita polêmica, tensão nas famílias, quem vai ficar com qual herança, juiz de órfãos, comissários de preços, que era o almotacel. Você tem toda uma estrutura do poder legislativo que já está sendo recuperada ao longo dos séculos. Primeiro a obra do próprio Francisco Negrão,
transcrevendo as atas, que estão aqui no arquivo da Câmara. Depois também os colegas da História, professor Magnus Pereira, fazem todo um levantamento desta história legislativa da Câmara, via atas, medidas políticas municipais, desde o século XVII. Agora, você tem que pensar criticamente e entender aquela pergunta: quais eram os vereadores? Qual era a relação com o grande latifúndio escravocrata? Quais eram as conexões com as ordenanças, a militarização? E pensar também nas raízes da nossa história social, que é a presença de ameríndios, de negros, de africanos, desde a gênese da comunidade. Aí recomendamos a obra clássica de doutorado do professor Otávio Ianni, Metamorfoses do Escravo, porque é uma ideologia dominante, ainda hoje existente, mesmo combatida, da invisibilização dos negros, 2 descendentes de africanos em Curitiba, e eles estão presentes desde as origens, desde a gênese da comunidade, desde o entendimento do mundo do trabalho, do mundo da produção, seja nas grandes fazendas, não é, da pecuária, na agricultura, produtos temperados, o trigo, na mineração. Temos vários estudos sobre a mineração, o ouro, a prata, principalmente o ouro aqui na região de Curitiba, e esses homens bons eram os vereadores. Havia um estatuto social para o exercício do poder político. Apenas homens bons, que eram aqueles identificados com a grande propriedade escravocrata, com a Igreja Católica. Aí é uma questão direta, era a única igreja existente, qualquer outra igreja era proibida no Brasil colonial, eram considerados hereges, cismáticos, não tinham espaço nenhum de atuação no Império Português. Também as ordenanças e as grandes famílias históricas, cujas genealogias estão sendo pesquisadas pelo Núcleo de Estudos Paranaenses, com base na magnífica obra de Francisco Negrão, a Genealogia Paranaense. Quer dizer, você tem que entender um enredo que vai explicar o seguinte fenômeno, até hoje, fenômeno central para as nossas preocupações: a desigualdade social. Porque o Brasil é uma das sociedades mais desiguais no mundo, em termos de índice de Gini, e também a desigualdade e a violência. Curitiba está na lista das cidades mais violentas e desiguais do mundo, em termos de criminalidade. Isso tem raiz, e nós precisamos estudar, pesquisar, entender todas essas dinâmicas sociais desde a fundação. E é exatamente o processo que esse livro faz, pegando as origens das famílias do poder, século XVII, e atualizando através do processo social, político, cultural, século XVIII, XIX e XX, com a modernização conservadora, com a permanência do antigo regime em várias das nossas instituições. Então, quer dizer, é uma modernização incrível. Hoje, Curitiba, o município, já tem quase 2 milhões de habitantes. A região metropolitana, 3 milhões. Mas os problemas sociais, a desigualdade, problemas na área educacional, na área da saúde, problemas desde o saneamento, são problemas históricos de longa duração que precisam ser entendidos sociologicamente e também pela própria investigação, conhecimento do poder legislativo, do poder executivo. Quem domina, quem ocupa os poderes, como estes grupos se reproduzem através de toda essa dinâmica. Então, recomendo esse livro, que é um livro da formação social,
política do Paraná de Curitiba, O Silêncio dos Vencedores, genealogia, classe dominante, Estado no Paraná. Depois também continuamos várias outras obras desenvolvendo uma metodologia de investigação que resultou nesse livro, A Construção do Paraná Moderno, quando colocamos a ênfase no governo do Estado do Paraná, estudando governadores, poder executivo, secretarias estaduais e também as influências, impactos sobre os municípios, principalmente também sobre Curitiba, capital. Aí estudamos o século XX, que é também o período do Manoel Ferreira Ribas, foi interventor, governador interventor, de 1932 a 45. Moisés Lupion, também que representa a ascensão do nosso moderno imigrante. Ele foi o primeiro imigrante empresário que alcança a maior fortuna no estado do Paraná, uma trajetória extremamente interessante, revelando as relações do mercado, do capitalismo em estruturação e a própria modernização econômica, no sentido também de um grande empresário, quase um empresário schumpeteriano, da obra de Schumpeter. E aí também as conexões com esses grupos tradicionais da classe dominante histórica, pelo casamento, pelas conexões empresariais. Aí também a dupla, que é Ney Braga e Bento Munhoz da Rocha Neto. Bento Munhoz da Rocha Neto, um dos nossos maiores intelectuais, professor universitário, filho desta classe dominante, casada, ele casa também com a filha da família Camargo, dona Flora Camargo, pai do Bento Munhoz da Rocha Neto, foi presidente do Paraná entre 1920, se reelegeu 24 até 28, que era Caetano Munhoz da Rocha, das antigas famílias ervateiras do litoral paranaguá. E ele casa com a filha do outro presidente da província do Paraná, Afonso Alves Camargo. Foi presidente de 1916 a 20, 28 a 30, quando o movimento de 30 o retira do poder. Mas são famílias muito interessantes também aqui do nosso livro, e nós investigamos o centenário do Paraná, em 1953, final a província do Paraná, ela foi emancipada em 1853 da província de São Paulo. E Bento está no governo em 1953, o ano do centenário que define Curitiba moderna. Desde o planejamento urbano, vários dos nossos locais, centro legislativo, onde hoje fica a Assembleia Legislativa, que ela já esteve aqui, onde a Câmara, durante muitas décadas, onde vai ficar o Tribunal de Justiça, onde vai ficar o Palácio Iguaçu, das Araucárias. Agora também você vai ter a criação dos grandes eixos do aeroporto, do Centro Politécnico, do Plano Agache, tudo que é discutido dentro dessa dinâmica neste governo do centenário. E aí também Ney Braga, que é outro modernizador conservador do Paraná. Ele era cunhado do Bento Munhoz da Rocha Neto. E é também um modernizador, criando na década de 60, 1960, muitas das nossas modernas instituições. Bento cria a Copel. Ney Braga vai criar a Sanepar, Celepar, vai criar uma série de instituições que até hoje são fundamentais para a administração pública, para os serviços públicos e um conceito de desenvolvimento. Tudo aqui no nosso livro, A Construção do Paraná Moderno. Aí, seguindo também, nós tivemos um período em que, com o governo do Paraná, a partir de 2003, elaboramos livros com políticas públicas setorializadas. Este sobre ciência, tecnologia, ensino superior, subsídios à conferência,
tem também uma matriz histórica de grande importância para entender todas as instituições na área de ciência, tecnologia e inovação, ensino superior em Curitiba, desde o Tecnoparque, na época até ajudei a assinar, fazer, até a história do Tecpar, a história da pesquisa nas diferentes áreas. Esse livro aqui é um material que oferece subsídios e entendimento. Também, em 2005, fizemos um livro que comemorava o Sesquicentenário do Paraná. Afinal, a província criada em 1853, centenário 1953, com Bento, e o Sesquicentenário 2003 também resulta numa semana de debates, seminários da Secretaria Estadual da Cultura e da Ciência e Tecnologia, Ensino e Educação Superior, que é o seminário Terra, Cultura e Poder, à procura de uma arqueologia conceitual do Paraná. Fizemos esse livro junto ao nosso colega, Renato Carneiro, hoje grande liderança no Museu Paranaense. Aí também seguimos adiante, com um período de grande reflexão sobre os estudos políticos e consolidando esta nossa escola de Sociologia Política de Curitiba, que coloca grande ênfase investigativa nas conexões entre estruturas de parentesco e poder político, entre famílias e instituições. Esta é uma contribuição que o Núcleo de Estudos Paranaense, com todos os seus pesquisadores, já desde a graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, todos que têm interesse procuram investigar. Nós já temos atualmente hoje quase 20 dissertações de mestrado, 10 de doutorado, inclusive uma muito interessante sobre Câmara, poder local, poder municipal, do nosso colega doutor Antônio Carlos Torres. Está aí também que nós recomendamos aí sua pesquisa. E vários colegas que aqui estão. E aí a gente pega os períodos históricos do Legislativo para entender o Paraná, entender Curitiba, que são hoje teses canônicas, teses de referência. Sobre Paraná na Primeira República, da doutora Mônica Goulart, aqui está a professora da UTF-PR. Sobre o Paraná Provincial, Paraná no Império, doutor Alessandro Cavacin Alves. Quem conhece lá também, Colombo, a família Cavacin, também contribuindo, e várias outras teses em andamento. Temos aqui sobre uma figura paranaense que é fantástica, o Brasil merece conhecer, que é Manuel Corrêa de Freitas, com a doutoranda Ana Vanali. Tese sobre a Sanepar, uma das nossas mais importantes instituições, doutorando Marcos Roberto. E várias outras pesquisas estão em andamento que ajudam a entender o Paraná. Aí, então, exatamente, no ano 2012, lançamos mais esta obra para entender o poder em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Chama a obra Na Teia do Nepotismo, que é um esforço da sociologia política, da sociologia histórica, para entender a lógica do poder. E é exatamente aquela questão: como, de que maneira, por que algumas famílias têm grande presença, atuação, participação e dominam poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, todas as instituições, tribunais de contas, sistema judicial, Ministério Público, a grande mídia, as grandes empresas ligadas às licitações públicas, instituições também ainda pouco estudadas, cartórios, que é outra herança do antigo regime que nós temos no Brasil, que é a forma pela qual cartórios e tabelionatos existiram, como aqui na região de Curitiba, ao longo dos últimos 300 anos. Mas também outras pesquisas, até estava comentando com o nosso vereador, Paulo Rinck,
Pesquisa também do Dr. Luiz Demétrio Yanes Laibida sobre clubes de futebol no Paraná, em Curitiba. Como esses clubes, não é, o Curitiba, Atlético, Paraná e vários outros, também são espaços de poder com várias relações com o legislativo e sobre os nossos meios sociais. E pesquisas ariadas, só nesse ano também, sobre a maçonaria, não é? Doutor Tiago Valenciano, que é um dos grandes destaques, não é, na ciência política, na sociologia, no norte do Paraná, em Maringá. Temos aí várias pesquisas, não é, feitas que ajudam a entender essa dinâmica do poder. E na teia do nepotismo, esse fenômeno, qualquer acadêmico interessado reconhece, constata a importância das famílias no poder. Não é como que as famílias têm uma dinâmica que forma a unidade social do poder. Basta pegar o governo do Paraná, o que é a família Richa, o que é a família Borghetti Barros, e aí nós seguimos secretariado, investigamos também no plano federal, não é, agora mesmo, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da importante família Maia, filho do César Maia, uma oligarquia familiar do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. Essa técnica de pesquisa, eu diria, a Escola Sociologia Política de Curitiba, ela vai abrindo um diálogo na retomada do conceito de família política, não apenas Curitiba, no Paraná, mas no Brasil inteiro. Temos agora vários doutores que estão seguindo essa abordagem, dialogando, como o doutor Marciano Monteiro defendeu há poucos meses uma das mais importantes teses de doutorado sobre famílias, poder na Paraíba, pensando no Nordeste. E aí analisando também qual é o número de deputados federais que apresentam famílias. Mais da metade da Câmara Federal, do Senado, 2/3 dos senadores. Quando a gente investiga Judiciário, Supremo Tribunal Federal, STJ, um número muito constante de famílias jurídicas ou famílias políticas, como a própria família do Gilmar Mendes e várias outras famílias atuando dentro do Judiciário. Tribunal de Contas da União, temos também um dos mais interessantes trabalhos de doutorado do Fernando Marcelino, investigando Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Paraná, na dimensão do parentesco. Então, são temas importantíssimos que são levantados, estão aqui no livro Na Teia do Nepotismo. Aí também passamos o centenário da Universidade do Paraná. Em 2012, fizemos mais um livro comemorativo, que é este livro, junto com o professor Renato Leite, da História da Federal, Reflexões UFPR 100 anos. Estudamos toda a trajetória de criação, não é? A organização, o pensamento político, social, científico, tecnológico dos fundadores e o marco institucional da mais antiga Universidade do Paraná, uma das mais antigas do Brasil. E é também a minha abordagem sobre os fundadores da universidade, também uma abordagem que privilegia muito as relações de parentesco. Inclusive, o fundador, que foi uma das maiores lideranças na criação da universidade, Vitor Ferreira do Amaral, que é de uma das nossas famílias mais atuantes, na Lapa, aqui em Curitiba. Quando você estuda o legislativo, você vai encontrar vários membros da família Ferreira do Amaral, ainda hoje uma família de destaque. Vitor Ferreira do Amaral, fundador da Universidade do Paraná, ele ainda possuía a família dele escravos na infância e juventude, mostrando ainda como nós sempre tivemos esta relação com o nosso passado do antigo regime, que deve ser sempre minuciosamente trabalhada, não apenas nas instituições, como em vários momentos
formas de cultura autoritária, formas de cultura que colocam, não é, a democracia em questionamento e muitas vezes sob ameaça. Então, esse livro, Reflexões UFPR, 100 anos, é uma obra que vai estudar o centenário, não é, os fundadores, os criadores, como que se cria a própria dinâmica nas faculdades, nas áreas do direito, da medicina, da engenharia, depois a criação da faculdade filosofia, que é o conjunto das humanidades, final da década de 30, passa também pelos momentos de autoritarismo ditatorial, como durante o período de 30, 37, 45, Estado Novo, e a ditadura cívico-militar de 64 até a redemocratização, 82, 85, também com o reitor Suplicy de Lacerda, também com as violências cometidas nos períodos autoritários, que não havia liberdade de expressão, havia perseguição, censura, tortura e práticas contrárias aos direitos humanos. Tem que ser sempre conhecidas, investigadas. Então, esse livro sobre como os paranaenses construíram uma das mais importantes universidades do Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná hoje em dia. Esse livro, que é Estado, Classe Dominante, Parentesco no Paraná, que não é mole não é pegar desde a Sesmaria até chegar ao século XXI, não é pegar do Mateus Martins Leme até o Beto Richa e a Cida Borghetti Barros, não é, e a encantadora Vicky, não é, realmente é uma síntese que precisa ser feita. Esse livro, Estado, Classe Dominante, Parentesco no Paraná, que é uma obra coletiva, coletânea, feita com vários pesquisadores do Núcleo de Estudos Paranaense, em que nós discutimos desde as questões da política no Paraná do século XX, temas como nepotismo, parentesco. Tem um capítulo meu sobre o ouro no Paraná, que é hoje o moderno Paraná do século XVIII, e várias outras discussões. Vocês sabiam que as medalhas de ouro das Olimpíadas vieram aqui da região metropolitana de Curitiba? Ainda temos ouro aqui na região, e esse ouro do século XVIII está presente, bem como vários estudos, não é, sobre famílias políticas, estudos sobre o Bento, intelectuais. Também esta obra já disponibilizamos na internet. Você pode ter acesso pelo site academia.edu. Terminando aqui a última obra do Núcleo de Estudos Paranaense, reconhecendo, valorizando, prestigiando a força sociológica e política das mulheres. Você só pode ter as famílias no poder com a atuação das mulheres, e também pensando todas as mulheres que estão no parlamento, mas também as mulheres na Assembleia Legislativa, no Congresso, e os casamentos, porque como os novos quadros emergentes, ascensionais, que vêm da imigração europeia, enriquecem, se empoderam e casam com mulheres da classe dominante tradicional no Paraná, começando o próprio exemplo do Moisés Lupion, casado com a dona Hermínia Rolim, que era das principais famílias, desde o Império, a colônia do norte dos Campos Gerais. Mas é também uma metodologia que coloca a importância da mulher nos estudos da sociologia política, desde o ponto de vista do legislativo, do ponto de vista desta sociologia das famílias, nas elites, nos grupos superiores e também suas dinâmicas. Para concluir, não é, fazendo esta breve, mas importante recapitulação e síntese dos trabalhos do Núcleo de Estudos Paranaense, gostaria de apontar o futuro, não o que já foi feito, mas o futuro. Nós temos uma grande necessidade de uma obra sobre Curitiba. Não temos nenhuma obra de excelência, de qualidade,
dê poder de síntese sobre o município de Curitiba, sobre os prefeitos de Curitiba, sobre a evolução urbana, demográfica, sobre a questão desde a transmissão das propriedades, heranças, das grandes sesmarias, século XVII, como aquelas de Mateus Martins Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, ficavam no rio Barigui, até a ocupação dos espaços e a criação dos bairros. Sim, temos muitas pesquisas, livros, materiais, mas eles estão espalhados. Então fica esse desafio, uma proposta a ser encampada pelo Núcleo de Estudos Paranaenses, pelos colegas pesquisadores, todos são bem-vindos, queiram contribuir, pelo doutor Antônio Carlos, aqui na Escola do Legislativo, mas fazer uma obra coletiva, uma coletânea sobre Curitiba, porque hoje, se você quiser estudar Curitiba, tudo muito fragmentado. Temos que aproveitar aqui o arquivo da Câmara Municipal, um dos arquivos mais antigos, não é, com boa administração, já uma indexação está começando, também sendo sempre aprimorada, que é um dos mais antigos do sul do Brasil, bem como o arquivo municipal, que ainda é muito pouco explorado pelos sociólogos, cientistas políticos, historiadores, e precisamos sim desta obra sobre Curitiba, na dimensão crítica, na dimensão reflexiva, na dimensão da evolução urbana, até para entendermos a nossa desigualdade social, histórica, estrutural, por que a expectativa de vida, às vezes, passa quase 20 anos entre um bairro da cidade e bairros periféricos, porque a violência, a morte de jovens, adolescentes, negros, pardos, mestiços. Por que ainda temos uma série de doenças sociais e problemas? Temos que entender, junto com o poder, junto com as instituições, junto com as políticas públicas de desenvolvimento urbano, na industrialização, na formação da economia, da cultura, não é, dos bairros. Tudo isso aí é um desafio para projetarmos a realização de uma obra coletiva sobre Curitiba, que Curitiba merece uma obra de qualidade, de fôlego, de investimento, tem que ser uma obra coletiva, com todas essas dimensões, não é, na sociedade, nas relações de classe, na configuração do espaço urbano. Então, termino a minha palestra, mais uma vez, saudando a Escola do Legislativo, nosso amigo, hoje colega, doutor Antônio Carlos Torres, um dos nossos doutorandos, hoje um doutor realizado, com um trabalho que está aí, não é, para contribuição, pensar o Paraná, todas essas famílias do poder, e aquilo que eu falo, se a família está nos meus livros, é porque a família é importante, você deve agradecer, não é? Não sinta, é ver como é que é a dinâmica dessa própria movimentação, entender o poder, aqui na Câmara, os presidentes, os ciclos, como tudo isso vai sendo configurado. E o nosso grupo sempre foi um grupo aberto, flexível, todos têm um interesse, podem sempre, não é, chegar, se achegar, não é, serão sempre bem recebidos. O objetivo é, cada vez, desenvolver uma melhor ciência social, uma melhor sociologia política, histórica, crítica sobre Brasil, Paraná, Curitiba, nossas instituições, e oferecer, não é, esse espaço para que outras pesquisas sempre complementem, avancem um pouco mais. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Ricardo Costa de Oliveira pela excelente palestra, pela qualidade, pelo conhecimento. Eu queria destacar e saudar o vereador Felipe Braga Cortes, vereador da Câmara Municipal, membro da mesa diretiva da Câmara Municipal de Curitiba. Eu queria saudar a todos que fazem parte da Escola Legislativa aqui de Curitiba, o professor Ricardo. Sempre terá nosso apoio, e eu acho que tem que crescer mais a Escola Legislativa aqui na Câmara. Tem feito um trabalho maravilhoso,
não só nesse evento aqui, já vem construindo uma série de eventos que fazem com que a Câmara fique mais transparente e também, de alguma forma, não só na atuação do Legislativo no dia a dia, possa resgatar muitos assuntos e trazer à pauta muitos assuntos importantes. Parabéns pela memória política de Curitiba. Faço parte dessa história também dentro das famílias. Aí é uma situação, tem um lado positivo e um lado negativo, professor Ricardo, porque eu entrei na política em 2000, depois de 10 anos de formado em engenharia, e venho de família, começou com o Ney Braga, depois meu pai, por anos, e existe sim esse vínculo, e eu tenho, nesses 12, 13 anos aí que tenho disputado eleições, e tenho aprofundado nisso, porque claro, evidente que tem um lado que facilita, por ter vindo de uma tradição de família, tal, tem um espólio, vamos dizer assim, né? Mas e tem o lado profissional, porque assim, com todas as carreiras tem aquele que segue a carreira do pai. Isso eu acho que tem um vínculo natural. Na política é um tanto quanto complicado, porque esse vínculo acaba, além de dar um caráter de vem mais um da família, né? O segmento da família. E a questão política está tão mal avaliada, tão complicada e complexa hoje em dia, e isso, por um lado, é bom, porque o eleitor está extremamente mais crítico, né? E o fato é que tem mudado as eleições, o fato é que nós saímos de uma eleição agora completamente diferente, né? Ele tem uma questão que eu acho que é fundamental, ela é mais limpa, ela vai ser mais limpa ainda. E aí, para encerrar aqui, eu acho que é um dado que não tem como o país não avançar numa reforma política. A reforma política ela é fundamental. 35 partidos e uma confusão enorme relacionada à ideologia, não existe uma ideologia partidária, você vota na pessoa. E esse fato familiar, ele vem, os dados do teu livro são muito claros, né? Vem de tempo. Isso acho que, eu não sei se reflete a nível mundial, se em outros países se segue a mesma rotina, mas de fato é um fator familiar, ele influencia e me influenciou. Agora, o que vem depois é a questão de trabalho, e isso que eu acho que vai mudar na política. A pessoa que não trabalhar direito, que não fizer o seu dever de casa, ela cada vez mais ela vai estar fora desse processo. Mas a reforma política ela é fundamental. Acho que nós estamos vivendo um momento na política no Brasil, com a Lava Jato, pós-Lava Jato, ela é indicadora de uma mudança de postura, não tem volta mais. Mas dentro dessa punição aos que estão cometendo os crimes, e falta aí a classe política responder mais fortemente, aí o foro privilegiado é uma discussão que tem que ser vista nesse país, para que todos sejam julgados de uma forma rápida, e daí, a partir disso, com uma punição devida, esses que estão se candidatando, ou porque são parentes de políticos, ou porque têm vontade de entrar na vida pública, a responsabilidade deles tem que ser maior. Aí acho que vai ter um novo ciclo de novos participantes da vida pública, para ver que a exposição é grande e a punição pode ser grande. Eu acho que isso qualquer profissão, você tem que ter essa, por mais que diga que política não é profissão, muitas vezes, mas acaba sendo quem se envolve direto nisso. Então, só para contribuir nesse debate, mas parabéns ao evento, e eu quero ainda ter a possibilidade, eu li o livro, mas não tenho ainda, diz que está em falta, mas era isso, contribuição e parabéns a todos que estão participando aí, que seja um dia profícuo. Eu quero ver se à tarde eu consigo voltar aqui, tá? Obrigado. Esse é um momento raro do autor encontrando seu personagem, isso é muito interessante. Só na sociologia, isso que é possível. Não é ficção. Eu queria destacar também a presença do senhor José Ponce Neto, que é presidente da Associação dos Educadores Sociais de Curitiba e da região metropolitana. Muito obrigado pela presença. Aqui os nossos diretores, a Aline, diretora financeira, o Elcio Pereira, o diretor do processo legislativo, a Valquíria, que é a chefe da biblioteca, que eu espero que vocês
conheço bastante, que vão lá incomodar bastante ela, fazer consultas e tudo que for necessário para a pesquisa. Estamos aqui de portas abertas.